A Grande Depressão foi um acontecimento muito ruim que aconteceu em todo o mundo e fez com que muitas pessoas ficassem muito pobres. Nos Estados Unidos, as pessoas ficavam em filas para conseguir comida e moravam em lugares simples. Na Alemanha, a terrível situação da Grande Depressão fez surgir o Terceiro Reich e mais tarde contribuiu para o início da Segunda Guerra Mundial. As pessoas costumam lembrar os anos 1920 como um período muito divertido e chique, mas as razões para a Grande Depressão começaram nessa época de descuido. Embora o crash de 1929 na Bolsa de Valores seja muitas vezes apontado como o começo da Grande Depressão nos Estados Unidos, não foi a única razão para o desastre. Na Europa, nos primeiros anos dos anos 1920, a economia já estava em péssimas condições. A maioria dos países europeus estava com dificuldades para pagar as dívidas que tinham com os Estados Unidos por causa da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha, especialmente, estava tendo que pagar reparações muito altas. Em 1922, a situação na Alemanha piorou muito devido à hiperinflação, que fez com que o dinheiro alemão perdesse cada vez mais valor. As pessoas recebiam seus salários em carrinhos de mão e algumas até queimavam dinheiro para se aquecer. No ponto mais baixo, em 1923, 1 trilhão de marcos alemães valia apenas $1 americano. A economia instável da Alemanha teve um breve momento de melhora com uma mudança no sistema monetário e um plano chamado Dawes, que reduziu um pouco as multas que a Alemanha precisava pagar. No entanto, isso não foi o suficiente para evitar o surgimento de grupos extremistas de direita durante os anos 1920. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a economia estava crescendo. Os impostos foram cortados várias vezes para estimular as pessoas a gastarem mais, os salários aumentaram e o consumo se expandiu. A popularização dos carros teve um grande impacto positivo na economia americana, gerando empregos em fábricas, construção de estradas e postos de gasolina. A paisagem dos Estados Unidos mudou para sempre devido ao carro, permitindo que muitas pessoas viajem mais longe em busca de emprego. Muitas indústrias antigas também se beneficiaram da produção de carros, já que muitos líderes de fábricas seguiram o modelo inteligente de linha de montagem de Gerald Ford para criar produtos em grande quantidade. Novas invenções, como rádios e máquinas de lavar, tornaram-se populares entre os mais ricos da sociedade. Algumas pessoas compravam esses novos aparelhos pegando um crédito emprestado, um erro que teria consequências mais tarde. Nova York teve um período excepcional nessa década, com Wall Street sendo um centro de atividade. O Empire State Building e o Rockefeller Center foram construídos durante esse período, exibindo a paisagem em um conjunto de arranha-céus. A exportação de Nova York foi impulsionada pela tendência de comprar ações e investimentos. Tanto pessoas comuns quanto especuladores profissionais entraram no mercado de ações pela primeira vez. Com os preços das ações aumentando rapidamente, as pessoas acreditavam que o mercado de ações era uma maneira ótima de ganhar dinheiro rapidamente, chegando até mesmo a fazer empréstimos para comprar ações. Apesar dos preços das ações terem aumentado consideravelmente durante uma década, a economia real começou a desacelerar a partir da metade dos anos 20. O comércio global estagnou e poucas nações tinham recursos poderosos para gastar em luxos. O mercado europeu encolheu significativamente devido aos efeitos catastróficos da Primeira Guerra Mundial. Embora os Estados Unidos tenham se saído melhor devido à guerra, eles logo chegaram a um ponto em que a venda de novos bens não encontrava um mercado global próspero. A agricultura nos Estados Unidos também desacelerou. Durante a Primeira Guerra Mundial, a agricultura cresceu muito, mas a demanda caiu muito depois que a guerra acabou. A modernização das fazendas deixou muitos agricultores endividados e muitos trabalhadores rurais perderam seus empregos. As colheitas produziram recordes, mas o mercado já estava cheio no país e havia poucas oportunidades para expandir no exterior.
Quase um terço dos americanos dependiam da agricultura nesse período. Portanto, a queda desse setor teria impactos pesados. Muitos já estavam com dificuldades para pagar suas dívidas até antes dos anos 20. A percepção dessa situação difícil gradualmente afetou Wall Street, e os mercados se tornaram mais instáveis, pois ficou claro que os altos preços das ações não tinham bases sólidas. A suposta expansão econômica impulsionada pela especulação na Bolsa de Valores era uma ilusão. Em 24 de outubro de 1929, uma quinta-feira, ocorreu um pânico de vendas assim que os mercados abriram, e o mercado de ações teve uma queda significativa. Cerca de 12,9 milhões de ações foram negociadas em um único dia. Esse evento, conhecido como Quinta-feira Negra, causou uma onda de desemprego devido à queda brusca nos gastos e investimentos. Muitos entraram em crise nos primeiros dias de venda de pânico, e aqueles que tinham pegado empréstimos para comprar ações ficaram em situação difícil. Muitos corretores de ações cometeram suicídio. Nos anos entre 1930 e 1933, houve uma onda de colapsos de bancos, à medida que os investidores foram perdendo cada vez mais a confiança na economia. Nesse tempo, os bancos menores em todos os Estados Unidos não tinham dinheiro suficiente guardado para enfrentar o grande número arrependido de pessoas que queriam sacar seu dinheiro. Milhares de bancos tiveram que fechar, e muitas pessoas enfrentaram falências. Com os bancos parando de emprestar, a indústria também parou. Muitos empregos foram cortados por todo o país e o desemprego chegou a níveis muito altos. Em 1932, a Grande Depressão atingiu seu momento mais intenso e o Dow Jones registrou seu ponto mais baixo da história. A queda do mercado de ações nos Estados Unidos teve fortes crises globais, piorando ainda mais as já péssimas condições de vida. Embora novos líderes tenham surgido na década de 1930 para enfrentar a Grande Depressão, eles tiveram dificuldade em causar um impacto positivo. Nos Estados Unidos, Herbert Hoover assumiu a presidência em 1929, pouco antes do colapso, mas ele não sabia como resolver a situação. Ele seria culpado pelo resto de sua vida pelo declínio da economia americana. Cerca de 20 a 30% da força de trabalho estava agora desempregada, e embora Hoover tenha iniciado um novo plano para emprestar dinheiro às principais indústrias, isso foi insuficiente e chegou tarde demais. O comércio global também piorou durante a presidência de Hoover. A lei tarifária Smoot-Hawley, criada para proteger os interesses elevados dos Estados Unidos, impôs tarifas sobre as importações, o que resultou em um impasse no comércio internacional quando outros países retaliaram. Enquanto isso, muitos americanos, comumente, ficavam em filas para receber comida, enquanto outros se tornavam andarilhos, percorrendo as estradas em busca de trabalho em qualquer lugar disponível. As pessoas passavam fome nas ruas e os agricultores não tinham dinheiro para colher suas próprias safras, o que levou ao apodrecimento dos cultivos nos campos. As favelas se espalharam por toda a América, sendo chamadas de Hoovervilles, em referência a Hoover. Na Alemanha, a crise levou os nazistas a assumirem o poder. Em 1933, Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha, o que teve consequências inesperadas para o povo alemão e, mais tarde, para o resto do mundo. Nos Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt tomou posse como presidente em 1933 e ficou no cargo até sua morte em 1945, enfrentando uma incrível série de crises. A FDR implementou o New Deal, um programa abrangente de ajuda econômica projetado para salvar a economia. Esse conjunto complexo e variado de leis visava proporcionar alívio, reforma e recuperação de forma equilibrada. Uma parte importante do New Deal foi a criação da Administração de Obras Públicas, que buscava criar empregos por meio de diversos projetos de construção. Durante o governo de Roosevelt, foram erguidas pontes, aeroportos, escolas e outros edifícios por todo o país. O governo até mesmo contratou escritores e artistas para produzirem trabalhos artísticos.
Roosevelt também agiu rapidamente para ajudar os agricultores, muitos dos quais estavam em situação de completa ruína. Apesar de Roosevelt ter apresentado muitas leis importantes, suas ações geraram controvérsias. O primeiro New Deal de Roosevelt, no início dos anos 30, enfrentou resistência da Suprema Corte, que tentou reverter suas políticas. A Lei de Ajuste Agrícola, também conhecida como AAA, tinha como objetivo ajudar os fazendeiros a se recuperarem das dificuldades. Tanto a NIRA, Lei de Recuperação Industrial Nacional, quanto a AAA foram consideradas inconstitucionais pela Suprema Corte. Roosevelt foi reeleito com uma vitória esmagadora, em grande parte devido a essas reformas. Em última análise, a Segunda Guerra Mundial desempenhou um papel importante em pôr fim à Grande Depressão, uma vez que estimulou a economia dos Estados Unidos a partir de 1941. Repentinamente, não era mais necessário criar empregos, já que muitas pessoas estavam no exército ou envolvidas na produção de munições e bombas. As causas da depressão e os motivos para o seu termo ainda são assuntos controversos. Embora tenha ocorrido outros desastres biológicos desde então, a Grande Depressão permaneceu como uma catástrofe econômica sem igual, sem paralelos nos tempos modernos.